Um bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal sobre impressão 3D. Sou o Felipe Araújo, não o cantor, tá? Mas sim, meu nome é Felipe Araújo e hoje eu quero mostrar para vocês algumas das impressões 3D que eu fiz aqui, tá? Lembrando que na internet já há vários modelos e objetos em 3D disponíveis gratuitamente em vários sites. Futuramente eu quero fazer um vídeo sobre isso também, tá? O primeiro objeto que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu imprimi na impressora 3D, é esse cérebro aqui, tá? Antes de eu começar a entrar em detalhes sobre ele, eu quero explicar que para quem não entende sobre a impressão 3D, nem todas as peças a gente consegue fazer inteiras assim, né? No caso, a impressão 3D tem uma certa limitação, né, de área, né? A minha impressora aqui é 22 centímetros por 22 centímetros, né, entre X e Y, e no eixo Z são 28 centímetros, né? Normalmente a gente fala em milímetros, mas vou colocar aqui em centímetros para facilitar para vocês. Eu trabalho com duas impressoras aqui, uma Ender 5 S1 e uma Solvo SV05, que é basicamente a irmã da Ender 5 Pro, tá? Ambas têm sensor de nivelamento automático. Eu consigo qualidades muito incríveis com as duas, estou bastante satisfeito com o trabalho delas. Então, nesse caso, algumas impressões a gente faz fracionado. Nesse caso aqui do cérebro, eu até conseguiria fazer ele inteiro, tá? Dessa forma aqui, ou dessa forma, ou assim. Só que se eu imprimisse dessa forma, eu ia ter que usar muito suporte aqui embaixo, sabe? Então a gente acaba tendo um gasto maior de material e também tempo de impressão maior, né? No caso, pode alguma coisa dar errado e você perder muito material, perder a peça, etc e tal. Então, nesse caso aqui, eu optei por imprimir em duas partes, né, exatamente onde fica essa divisão do nosso cérebro, né? Fiz em duas partes, então eu imprimi primeiro essa parte de cima, depois essa parte aqui, juntei as duas, né, passei uma massa para dar um acabamento, dei uma lixada também, coisa pouca, né, a qualidade já ficou excelente de impressão. Eu fiz ele em material laranja, mas era só para testar a cor mesmo. Eu acabei pintando ele de vermelho para dar um destaque mais realista, assim, né? Pintei de vermelho e apliquei um verniz. Um detalhe sobre essa impressão aqui é que quando estava chegando nessa parte aqui, eu tive um problema. A minha extrusora, ela simplesmente entupiu, tá? E eu não estava em casa na hora, porque eu deixei imprimindo, foi bem demorado, acho que foi umas 12 horas cada parte. Então, acabou entupindo, eu tive que fazer algumas alterações no G-Code para ele terminar essa parte aqui de cima, tá? No fim das contas, eu não consegui terminar ele em cima da própria peça mesmo, eu tive que fazer uma outra peça que completasse essa parte aqui. Uma outra coisa que eu imprimi aqui foi este útero aqui, tá? Este útero aqui, ele não está disponível gratuitamente, tá? Ele tem um valor lá no site da Cults 3D, tá? Foi bem baratinho, acredito que eu devo ter pagado 10 ou 12 reais lá para obter o arquivo STL desse útero, tá? Ele vem a base já vem a base e o útero. O útero ele vem dessa forma aqui, lá no modelo, tá? Mas eu preferi imprimir ele também em duas partes, então eu fatiei ele aqui no meio, tá? Bem no meio aqui eu cortei ele, o próprio software da Creality, ele tem no fatiador ele já tem uma função de você cortar. Então eu cortei, dividi em duas partes e imprimi em duas partes. Então a primeira impressão saiu dessa maneira aqui e a segunda impressão saiu dessa maneira aqui, tá? Eu utilizei suportes, não tinha como fazer sem os suportes, né? Depois lixei, juntei as duas peças, colei e pintei, tá? Então esse aqui também é um outro modelo que ficou bem bacana. Não foi tão demorado assim, eu acredito que foi 4 horas cada parte. E a base eu acredito que foi em 2 horas. Isso aqui eu fiz em PLA e a base eu fiz em PETG branco. Ah, Felipe, mas você só imprimiu modelos anatômicos, útero, cérebro, o que você imprimiu? Uma mão, um sistema digestivo? Não, eu fiz também, pessoal, aviões, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho um Piper J3. Esses aviões aqui, nem sempre a gente consegue encontrar gratuitamente na internet, tá? Esse aqui faz parte de uma biblioteca de aeromodelos que eu comprei.
Foi bem baratinho também, paguei lá em torno de 19 alguma coisa. E aí eu tenho nessa biblioteca STL eu tenho vários aeromodelos disponíveis em STL para impressão. Como eu já mencionei também, no caso foram impressos em várias partes, tá? Eu não lembro exatamente aqui porque eu já pintei, passei massa, pintei todo ele. Mas ele foi em várias partes também. Eu acredito que a fuselagem foi em 3 partes, essa aqui também foi em 3 ou 4 partes. Então foi em várias partezinhas que depois eu fui montando. Um outro detalhe, pessoal, é que esse aeromodelo aqui, ele nos arquivos que eu tenho, ele não é desse tamanho, ele é o dobro, tá? Só que como o cliente queria uma miniatura, algo menor, e também não ia utilizar para o aeromodelismo mesmo, e sim só para exposição, eu diminuí, eu coloquei em 50% da escala e fiz esse aeromodelo aqui menorzinho, tá? E ele ainda ficou grande, mas está um tamanho excelente para o que o cliente queria, e foi um trabalho bem demorado também, mas no fim das contas teve um resultado muito bacana, para vocês verem aí. Pessoal, um dos primeiros aviões que eu fiz aqui na impressora 3D foi o Concorde, tá, da Air France, ou da British Airways, né? Esse aqui também foi impresso esse aqui foi impresso em 3 partes, tá? E o suporte não ficou como eu queria porque eu não consegui achar uma empresa aqui que fizesse decal, não aqui pelo menos onde eu moro, tá? Que fizesse o decal dele. Eu gostaria que ele ficasse bem fino aqui, o adesivo, ficou com um relevo. Eu coloquei mais para dar uma destacada, mas não ficou ainda o resultado que eu gostaria. Mas é só para mostrar aqui uma das possibilidades que dá pra gente fazer com a impressão 3D. E é claro, né, pessoal, quando a gente tem uma impressora 3D, a gente acaba encontrando uma solução para fazer várias coisas dentro da nossa casa e coisas para nós mesmos utilizarmos, né? E uma dessas coisas foi um suporte dos meus cartões de visita, tá? Esse suporte aqui também encontrei gratuitamente lá. Eu acredito que eu encontrei no Thingiverse, não lembro exatamente, tá? Mas se vocês quiserem o arquivo STL, só comenta aqui embaixo que eu procuro lá e envio o link para vocês, tá? Então esse aqui, ó, é um suporte que ficou bem legal, eu fiz em PETG. Aqui a maioria das coisas eu opto por não fazer em PLA porque às vezes eu preciso expor algumas coisas ao calor aqui ou tem incidência solar, e o PLA a gente sabe que se ele ficar muito tempo exposto ao calor ele acaba deformando. Então esse aqui eu imprimi em PETG porque tem muita incidência solar aqui na minha mesa, então eu preferi não arriscar, né? Claro que não ia acontecer assim de um dia para a noite, mas com o tempo isso diminui a durabilidade da peça, né? Uma outra coisa que eu fiz aqui para ornar, né, para dar uma organizada na minha bancada, foi esse suporte de canetas aqui. Eu fiz na cor preta porque a maioria das coisas são pretas, aqui eu tenho uma mistura de preto e cor de madeira aqui na minha bancada. Então eu fiz esse suporte de canetas porque eu tenho várias, né? E eu fiz ele para deixar organizado, fica bem bonito, bem bacana. Esse aqui eu fiz em PLA, eu tinha um em PETG, só que eu acabei, na hora de arrumar as coisas aqui, eu acabei quebrando ele, derrubei e quebrei ele. Então eu fiz esse outro aqui em PLA, mas eu vou fazer um outro de PETG também, tá? A qualidade fica muito legal, sim, é um diferencial, né? Não é uma coisa assim que a gente encontra em qualquer loja. Isso que é o legal da impressão 3D, você poder fazer coisas personalizadas, coisas diferentes, coisas que você não normalmente encontra por aí, né? Que deixam, no caso, o ambiente onde você está, o seu trabalho, a sua casa, com um toque mais seu, uma coisa mais da sua cara. E uma outra coisa que eu fiz aqui, eu não vou mostrar todas as peças porque para segurar tudo vai ser um pouco complicado, mas eu fiz aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver, um alfabeto em braille. Eu não fiz ele em 2 cores porque a minha impressora não imprime em 2 cores. Eu até poderia fazer aquela pausa na camada, né? Mas como eu estava imprimindo, eu não imprimi todo o alfabeto de uma vez e sim imprimi de 4 em 4 peças, eu ia ter que ficar trocando filamento toda hora. E como eu tenho outras coisas para fazer também, eu prefiro imprimir em uma cor só. E óbvio, né? Quando você trabalha com braille, o mais importante aqui é o tato, né? Não exatamente a diferença de cores que vai ter no alfabeto. Então eu imprimi aqui, ó, por exemplo, aqui o Y, né? Eu tenho todo o alfabeto aqui de A a Z, ó,
Então você pode ver, a pessoa pode praticar, quem estuda Braille e tudo mais. Esse arquivo aqui está disponível gratuitamente no site da Bambu Lab, que é o Maker World. Está disponível gratuitamente lá, se você tiver interesse também, se você trabalha com impressão 3D e quer imprimir isso aí, vou deixar o link aqui na descrição. Pessoal, então por hoje é isso. Tem mais coisas que eu fiz aqui, mas por hoje, para a gente não deixar um vídeo muito longo, vou mostrar só apenas essas peças. Se vocês quiserem que eu imprima alguma outra coisa aqui, tiverem uma ideia de algo, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, pessoas que também gostam desse mundo da impressão 3D, tá certo? Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, um fim de semana ou um resto de semana e até uma próxima.